Boa tarde. Hoje vou falar do capítulo 1162 do mangá de One Piece. E junto com a minha tripulação, nós vamos juntos encontrar o One Piece. Todos nós juntos, porque quando o Luffy encontrar o One Piece, nós vamos encontrar o One Piece também. Então, nós vamos seguindo juntos nessa batalha, capítulo após capítulo, até encontrar o One Piece. Vamos junto? Então vamos lá. O nome do capítulo o título, né? É Battle Royale em God Valley. Porque tá acontecendo uma guerra generalizada lá. O Rocks com os piratas do Roger e mais a Marinha e todo mundo junto, misturados, Cavaleiros de Deus e muita coisa acontecendo, muita coisa para ser revelada para os fãs, para quem acompanha a obra. E eu queria falar de um ponto específico que o Oda está focando também hoje e fazer um paralelo com outro assunto que eu gosto bastante também e também dos acontecimentos importantes desse capítulo, como a vinda do Imu, a salvação do Barba Negra, né, do Tite junto com os Shanks e as Akumas no Mi e tudo. Eu queria... esse capítulo, ele mostra o Rox defendendo a família dele e o clã dele sendo ungido pelos Cavaleiros de Deus, pelo poder de Deus, mas na verdade é o poder do diabo. Cavaleiros de Deus porque são os Cavaleiros de Imu, e o Imu se faz Deus, assim como a besta na Bíblia, o Leviatã, se faz se faz Deus, né? A Bíblia diz. Então, e os poderes que são dados para essas pessoas que recebem essa maldição de Deus, essa maldição de Mu, é uma imortalidade. Os Cavaleiros de Deus é a mesma coisa. Eles são imortais até certo ponto, né? E o Oda está colocando cada vez mais esses elementos religiosos no One Piece. Ele, por meio da religião, né? E fazendo paralelo com a Bíblia. E é possível fazer um paralelo com a Bíblia. O Oda está colocando isso para ser possível já. Os fãs de One Piece se acostumarem com a narrativa da Bíblia e entenderem a Bíblia, para que o evangelho do final dos tempos possa ser pregado para quem gosta de One Piece. E os fãs de One Piece, porque o One Piece vai ser alcançado com a união, com empatia, com o Luffy se importar com seus amigos e destruir as ditaduras. E a gente também vai encontrar One Piece. Então, a gente precisa entender o que a Bíblia está falando, o Apocalipse, o livro de Daniel, e como o Oda está colocando agora esses elementos religiosos na obra. E a gente vê isso bastante. O Kuma, ele tem a Bíblia, o Mihawk, ele tem a cruz, né? E agora os Cavaleiros de Deus, que na verdade são Cavaleiros de Mu. E por que o Imu é tão parecido com o Leviatã da Bíblia? Porque o Leviatã é justamente esse poder autoritário, totalitário. E o Imu também tem isso. O Imu ele é um tirano, ele é o líder do governo mundial, que é um governo que quer colocar todos os povos dentro do seu círculo. E os únicos povos que merecem viver são os povos que se ajoelham ao governo mundial. E os que não são membros são aniquilados, como é o que estava acontecendo em God Valley. Pessoas
sendo caçadas, atirando. E isso é exatamente o que a Bíblia diz sobre a grande tribulação, sobre a marca da besta. A marca da besta é dada. Se as pessoas aceitam, elas podem comprar, podem vender, segue a vida, segue o baile, segue o fluxo, a vida continua. Se as pessoas não aceitam, elas são excluídas. E é exatamente isso que o Oda está colocando. Todos os elementos que o Oda está colocando, os cavaleiros de Deus, sendo que os cavaleiros de Deus são os cavaleiros de Mu. E Mu sendo um tirano supremo, não um tirano qualquer de um país, não, ele é o tirano supremo do governo mundial, ele está acima dos Goroseis. E o mesmo poder que os Goroseis têm, os 5 anciões têm, os cavaleiros de Deus têm, aqueles que são ungidos pelos cavaleiros de Deus têm, que é aquela imortalidade, entre aspas, é claro, porque tem um poder que é capaz de destruir aquilo. O Imu, a Bíblia fala sobre tudo isso, sobre a ferida mortal que a besta recebeu e ela foi curada. Sobre a marca da besta sendo dada e garantindo uma imortalidade, entre aspas, para aqueles que a recebem. E os demais, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e de suas fadigas, que suas obras os acompanhem. E a Bíblia toca isso, as suas obras os acompanham. Morrer não é o fim, você vai voltar. Mas se você, até hoje, a Bíblia diz que os adoradores da besta, os que recebem a marca de seu nome, serão condenados para sempre. Porque aceitaram a marca da besta, aceitaram substituir a essência divina pela essência da besta. Porque a besta quer substituir Deus. Então, se você aceita a marca da besta, você aceita cortar todos os seus laços que te ligam com o Criador para ter um laço com o dragão. Não existe ninguém no mundo até hoje que é condenado eternamente. A Bíblia nos fala, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, lá em Apocalipse, falando da grande tribulação, porque suas obras acompanham. Então mesmo o pior criminoso, o pior ditador, todos eles vão renascer. Mas aqueles que recebem a marca da besta não vão ter essa oportunidade, porque eles aceitaram, por escolha consciente, com a escolha própria, cortar todos os laços com o Criador e ligar com o mal absoluto. E agora eu acredito que o One Piece vai... Eu não sei se a silhueta, a forma, o rosto do Imu vai ser revelado no próximo capítulo. Eu acredito que sim, porque ele apareceu e ali o Rox, o Barba Branca ficaram surpresos ali quando testemunharam a chegada, né, a presença do Imu. E eu estou gostando muito de ver isso. Eu estou ficando muito feliz com isso. Porque o Oda, ele está patrocinando a Bíblia. Ele está patrocinando o Evangelho a ser pregado para todas as nações, tribos, línguas e povos no mundo com a obra dele, com One Piece. Porque todos esses elementos religiosos que estão sendo colocados não são à toa. O Oda está chamando todos os fãs de One Piece, todos os leitores da obra, todos aqueles que acompanham a obra, todos aqueles que estão sendo firmes para chegar no final e alcançar o One Piece, a receber também o Evangelho no final dos tempos. E a preparação para o céu ou para morrer na grande tribulação. Mas ir para o Criador, porque todas as almas estão buscando o Criador. Todas as almas estão em busca do Criador. Se elas não encontrarem o Cristo nessa existência, elas vão encontrar em outra. Isso é muito bonito de ver.
E o Shanks e o Shamrock é outro elemento bíblico. O Shanks e o Shamrock são irmãos gêmeos. E a Bíblia diz que o Arcanjo Miguel e o Leviatã também são irmãos gêmeos. Mais um elemento bíblico no One Piece. E eu fico extremamente contente com isso, feliz. Tudo está se encaixando. E o Oda está colocando isso. Shanks e Shamrock, Arcanjo Miguel e Leviatã. Arcanjo Miguel, guerreiro da liberdade e da justiça. Leviatã, o anjo da tirania, do totalitarismo, do despotismo. Shanks, um pirata, foi criado na tripulação do Roger. Shamrock, Marejoa, criado como um cavaleiro para ser um cavaleiro de Deus, para servir o governo mundial e para fazer com que todas as nações se ajoelhem ao governo mundial, custe o que custar. Então, isso não é tudo. Esse chapéu aqui, do One Piece, do Luffy, eu ainda não sei o que significa totalmente. Mas esse chapéu, ele é usado por muitos brasileiros. Motoristas de caminhão, fazendeiros, pedreiros, serventes, roceiros. Esse chapéu é usado. E o Oda falou que se o Luffy tivesse uma nacionalidade, seria Brasil. Seria brasileiro. Então, como eu posso explicar tudo isso? Não tem, é inexplicável. Inexplicável. Vamos juntos, entendendo com paciência, cada vez mais o que o Oda está querendo nos mostrar. E com humildade no coração, com vontade de fazer o bem, de alcançar o One Piece, como o Luffy vai alcançar, se espelhando no exemplo do Luffy. Vamos juntos em busca disso, em busca da união universal. Que é isso o que todos os seres humanos almejam, todas as almas almejam, a conexão com o Criador. Por isso que as religiões existem. Porque todas as almas buscam isso, buscam Deus, buscam incansavelmente todos os dias, até o último suspiro. Continuemos nessa jornada, nessa aventura, que é a vida, e atrás do maior dos tesouros, o One Piece. Eu espero que vocês estejam comigo sempre e que eu possa guardar cada um de vocês que vão seguir na minha tripulação. E que possamos ter bons momentos e aprender juntos e evoluirmos juntos, porque somos eternos aprendizes. Nunca saberemos de tudo. Nunca chegaremos ao limite, porque não existe um limite. É isso. Essa é, eu acredito que, a mensagem que o One Piece queira passar daqui pra frente. O Oda vai focar cada vez mais em elementos religiosos, com certeza. Porque ele quer que os fãs recebam a mensagem final. Recebam o testemunho final. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até o capítulo 1163.